Boa noite, minha irmã Dona Odete. Graça e paz, minha querida. Deus abençoe a sua vida. Graça e paz, meu irmão Leandro. Deus abençoe, meu irmão. Boa noite, Marlene. Boa noite, Mi. Graça e paz a todos, em nome de Jesus. Graça e paz, Carol. Deus abençoe você também. Estamos aguardando mais alguns irmãos comparecer para nós iniciarmos nosso culto. Estamos já prestes a começar. Vamos aguardar mais alguns segundinhos aí para alguns irmãos comparecerem para nós iniciarmos nosso culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Graças a Deus, minha irmã Luzia. Deus abençoe a sua vida, a sua saúde, em nome de Jesus. Boa noite, meu irmão Anderson. Graça e paz, meu querido. Deus abençoe a sua vida, a vida da Leide. Em nome de Jesus.
Boa noite, meus irmãos. Saúdo a todos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos dar início, meus irmãos, ao nosso culto, louvor e adoração ao nosso Deus, rendendo a Ele a honra, o louvor e a glória pela nossa vida, pela nossa existência, por todo o bem que Ele tem realizado em nossas vidas, Ele que tem cuidado de nós, suprido todas as nossas necessidades, de forma que não tem deixado que nada falte a nós, aquilo que é essencial para a nossa vida, aquilo que é necessário para a nossa manutenção. Deus tem sido maravilhoso no seu trato, no seu cuidado para conosco. A sua bondade tem sido liberada à nossa vida através daquilo que Ele tem nos dado, que é necessário para a nossa vida e para a nossa existência. Ou seja, o pão de cada dia não tem faltado, a água não tem faltado, nós temos a veste, o calçado, nós temos a nossa casa. Então isso é o básico e necessário, suficiente para a nossa vida, e nós devemos nos dar por satisfeito por aquilo que Deus tem feito em nossas vidas. Nessa noite nós queremos adorar ao Senhor, nós queremos tributar a Ele o nosso louvor, a nossa adoração, a nossa gratidão por meio deste culto. Esse dia que é do Senhor é um dia especial em que nós separamos para o Senhor. Iniciamos já adorando o Senhor, meditando a sua palavra hoje pela manhã na escola dominical e agora à noite aqui, encerrando esse dia. Nós que também nos preparamos aí no decorrer da tarde, estávamos aí aguardando esse momento para que nós pudéssemos encerrar esse dia adorando o Senhor, agradecendo a Ele por mais esse dia, pela nossa vida, e por tudo aquilo que Ele tem feito por nós. Então, meus irmãos, vamos iniciar a fazer isso, através desse culto. Vamos agradecer ao Senhor por tudo que Ele tem feito em nossas vidas, em especial neste dia. Eu gostaria de convidar você a abrir a palavra do Senhor no livro dos Salmos, capítulo 124. Salmos, capítulo 124. Você que tem a sua Bíblia aí com você, abra então no Salmo 124. Diz assim a palavra do nosso Deus: Não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, Israel que o diga. Não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós, e nos teria engolido vivos, quando a sua ira se acendeu contra nós. As águas nos teriam submergido, e sobre a nossa alma teria passado a torrente. Águas impetuosas teriam passado sobre a nossa alma. Bendito o Senhor que não nos deu por presa aos dentes deles. Salvou-se a nossa alma como um pássaro do laço dos passarinheiros. Quebrou-se o laço, e nós nos vimos livres. O nosso socorro está em o nome do Senhor, Criador dos céus e da terra. Amém? Nós louvamos a Deus, meus irmãos, porque de fato o nosso socorro está em o nome do nosso Senhor Deus, todo Criador dos céus e da terra. O nosso Deus, Ele tem sido o nosso auxílio, o nosso refúgio, a nossa fortaleza. Ele tem sido o nosso socorro presente em toda e qualquer situação. Ele é o nosso libertador, Ele é o nosso salvador. O nosso Deus, Ele nos cerca com a sua graça, com a sua bondade, com o seu cuidado. Ele nos cerca com o seu amor. Ele é aquele que se faz escudo em nossas vidas. Ele é o nosso protetor. E é por isso que nós estamos aqui vivos pela graça, pela misericórdia dele, pelo seu cuidado, por ele zelar pela nossa vida, por ele guardar a nossa vida. Porque se não fosse o Senhor por nós, nós não estaríamos aqui. O povo de Israel não poderia dizer, se não fosse o Senhor por nós. Eles teriam ficado ali no Egito, teriam morrido no Egito como escravos. Eles não teriam atravessado o Mar Vermelho, Faraó teria alcançado eles e destruído. Mas eles louvou ao Senhor, porque eles viram a manifestação do poder de Deus, eles viram o livramento do Senhor, eles viram o cuidado do Senhor às suas vidas. Não só libertando do Egito, ali da escravidão, mas também durante o percurso, a travessia do Mar Vermelho, o Senhor
livrando eles ali, atravessando o mar, impedindo que Faraó os alcançassem, né, e destruísse a sua vida. O Senhor cuidou da vida deles durante a peregrinação no deserto, mantendo a vida deles, fazendo que eles tivessem ali o pão, né, todos os dias, tendo água para poder sobreviver no meio daquele deserto escaldante, né, que assolava a sua vida. Ou seja, a boa mão de Deus sempre esteve presente na vida do seu povo. Esteve na vida do povo de Israel e também está sobre a nossa vida. Então, meus irmãos, nós podemos tomar as palavras do povo de Deus, o povo de Israel do passado, e também declarar e dizer: ah, se não fosse o Senhor por nós, o que seria da nossa vida? Nós não estaríamos aqui. Ah, se não fosse o Senhor nos guardar, se não fosse o Senhor nos proteger, se o Senhor não fosse o nosso refúgio, a nossa fortaleza, o nosso socorro, o nosso ajudador. Ah, se não fosse o Senhor por nós. Ah, se não fosse o Senhor. Nenhum de nós estaríamos aqui, meus irmãos. Nenhum de nós estaríamos aqui para contar, né, das grandes obras que o Senhor pode realizar. E se nós estamos aqui, é porque nós somos testemunhas vivas dos grandes atos salvíficos de Deus realizado em nossas vidas. O Senhor nos salvou, né, da morte do pecado, tem nos salvado dos perigos que nos cercam nesta vida. O Senhor tem guardado, preservado a nossa vida, né? E nós somos privilegiados pelo Senhor, né, com o seu cuidado, com o seu amor. Nós somos a menina dos olhos do Senhor. Nós somos assim, né, um bem que o Senhor tem, porque Ele cuida de nós, Ele zela por nós. Não foi à toa que Jesus morreu na cruz, né, porque nós somos preciosos aos olhos do Senhor. Então você pode aí no seu íntimo, no seu coração, né, dizer: ah, se não fosse o Senhor na minha vida, ah, se não fosse Ele com o seu zelo, com o seu cuidado, com a sua boa mão me conduzindo, ah, se não fosse o Senhor, o que teria se acontecido comigo? Ah, se não fosse o Senhor. Louvado seja o Senhor, meus irmãos, porque o nosso Deus é um Deus poderoso, um Deus bondoso, um Deus que tem cuidado de nós. E é Ele que nós bendizemos, é Ele que nós adoramos. Esse Deus todo-poderoso, Criador do céu e da terra e da nossa vida, e que nos criou para um fim propósito, para glorificá-lo e gozá-lo para todo sempre. Bendito seja o Senhor pela nossa vida, que Ele aceita nessa noite a nossa adoração, a nossa gratidão, que nós possamos expressar a nossa alegria, né, todo o nosso sentimento que nós sentimos pelo Senhor, que possamos tributar a Ele a honra, o louvor e a glória, e dizer: muito obrigado, Senhor, pela minha vida, muito obrigado pela minha existência, muito obrigado pela minha família, por tudo que o Senhor tem me dado. Muito obrigado, ó Deus. Se eu estou aqui hoje vivo, é porque a sua graça, a sua misericórdia tem sido renovada sobre a minha vida, sobre cada manhã. O Senhor tem me dado nova vida, e o Senhor tem trazido a mim tudo aquilo que é necessário para a manutenção da minha vida. Ah, se não fosse o Senhor por nós, meus irmãos. Ah, se não fosse o Senhor na vida do povo de Israel. Ah, se não fosse o Senhor. Ele é o Deus presente, é o Deus Emanuel, o Deus conosco, para nos guardar e nos livrar de toda e qualquer tribulação. Amém? Vamos orar a esse Deus bendito, vamos louvá-lo, vamos agradecer a Ele pelo seu amor, pelo seu zelo, pela sua bondade, pelas bênçãos que Ele tem dado à nossa vida. Vamos agradecer ao Senhor, vamos exaltar o nome dEle por tudo aquilo que Ele tem feito em nossas vidas. Curve a sua fronte, feche seus olhos, eleva o seu pensamento a Deus. Vamos orar, louvando e agradecendo nosso bendito Deus. Amado Deus, bendito Senhor, nós te louvamos, ó Deus, porque Tu és o único Deus de nossa vida. Tu és o Deus criador dos céus e da terra. Tu és o autor da nossa vida. Tu és o Deus que mantém todas as coisas no seu devido lugar. Tu és aquele, ó Deus, que dirige todas as coisas com o seu supremo poder. Tu és o Deus de nossa vida e que tem cuidado da nossa vida. Obrigado, meu Deus, pelo Teu amor que é derramado, manifestado constantemente às nossas vidas. Obrigado porque a Tua boa mão, ó Deus, tem conduzido a nossa vida. Nós te louvamos, ó Deus, porque o Senhor conhece a nossa necessidade. O Senhor sabe de tudo aquilo que nós precisamos. E o Senhor, pela sua livre graça, tem nos dado tudo aquilo que é necessário para a nossa vida. O Senhor sabe, ó Deus, que nós somos carentes do Senhor.
O Senhor sabe que nós somos pobres, nu, necessitados do Senhor. E só o Senhor pode suprir todas as nossas necessidades. Somente do Senhor pode vir todo o bem que nós precisamos, seja ele espiritual ou material. Todas as coisas boas vêm do Senhor. Todas as boas dádivas vêm de Ti, ó Deus. Por isso, meu Deus, nós Te rendemos a honra, o louvor e a glória. Porque nós reconhecemos, ó Deus, que tudo que nós temos vem do Senhor, não veio de nós mesmos, não vem dos recursos humanos, mas vem do Senhor, porque tudo que temos vem do Senhor, a sabedoria que nós temos vem do Senhor, que os homens têm vem do Senhor. Ó Deus, tudo aquilo que nós hoje obtemos em nossas mãos, como um meio para a manutenção, para a nossa existência nesta vida, vem do Senhor. O ar que nós respiramos vem do Senhor. O sol que nos aquece vem do Senhor. A chuva que vem regar essa terra, a semente, fazer brotar para que produza o fruto, vem do Senhor. Ou seja, tudo vem do Senhor. E nós viemos do Senhor. Nós somos criados pelo Senhor. E criados para louvar e agradecer e para reconhecer, ó Deus, tudo aquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Obrigado, meu Deus, pela nossa vida, pela nossa existência. Obrigado, ó Deus, por nós estarmos aqui, prova do Teu amor, prova do Teu cuidado. Ah, se não fosse o Senhor em nossas vidas. Ah, se não fosse o Senhor, nós não estaríamos aqui, ó Deus. Nenhum de nós estaríamos aqui. E se estamos aqui é pela Tua graça, é pelo Teu cuidado. Obrigado porque Tu és o nosso refúgio, Tu és o nosso escudo, Tu és o nosso rochedo, Tu és o nosso socorro bem presente em toda e qualquer tribulação. Louvado seja o Senhor pelo Teu grande amor para conosco. Obrigado, ó Deus, por tudo, por o Senhor nos assistir em nossas fraquezas e nos fortalecer, nos ajudar, para que possamos continuar na nossa caminhada, ó Deus, neste mundo mal, neste mundo que jaz no maligno, neste mundo, ó Deus, que, ó Deus, há muitos obstáculos a ser superado. Nós Te louvamos porque é no Senhor que nós ultrapassamos a cada obstáculo, ó Deus, é no Senhor que nós somos vencedores. Obrigado, porque é o Senhor que nos conduz, ó Deus, em meio às batalhas, em meio às lutas, é o Senhor que nos dá a vitória, é o Senhor que nos dá todo o bem que nós precisamos. Obrigado, ó Deus. Nós queremos entregar esse dia nas Tuas mãos, Deus, por meio desse culto. Nós queremos expressar a nossa alegria, ó Deus, que nós sentimos pelo Senhor e declarar que Tu és a razão da nossa vida, da nossa existência, Tu és a razão do nosso louvor, da nossa adoração. Muito obrigado, meu Deus, por tudo, porque mesmo nos momentos mais difíceis, o Senhor também está conosco, ó Deus. O Senhor não desampara os Seus filhos. O Senhor está conosco para nos guardar, nos proteger, para nos abençoar, para nos dar vida e saúde. O Senhor está conosco para conduzir a cada um de nós. Louvado seja o Senhor, Deus. Receba o nosso culto, receba a nossa adoração. Que esse culto seja agradável, aceitável à Tua presença, em nome de Jesus. Nós Te damos honras, louvores e glória, porque Tu és o único Deus digno da nossa vida, da nossa adoração. Em nome de Jesus, nós oramos a Ti agradecidos, ó Deus, hoje e sempre. Amém. Amém. Meus irmãos, vamos louvar o Senhor através de um hino de número 120. Se você tem o seu hinário aí, abra no hino de número 120 e vamos louvar o Senhor através desse hino. Dependência. Careço de Jesus, de Ti, meu Salvador, somente a Tua voz tem para mim valor. De Ti, Senhor, careço, do Teu amparo sempre, ó, dá-me Tua bênção. Careço de Jesus, unido a Ti, Senhor. Pecado e tentação não mais terão vigor. De Ti, Senhor, careço, do Teu amparo sempre.
Jesus, nas trevas e na luz. Sem ti a vida é vã, sou pobre sem Jesus. De ti, Senhor, careço, do teu amparo sempre. Ó, dá-me tua bênção, aspiro a ti. Careço de Jesus, viver desejo aqui. Ligado mais e mais, ó Salvador, a ti. De ti, Senhor, careço, do teu amparo sempre. Ó, dá-me tua bênção, aspiro a ti. Amém. Amém, meus irmãos. Vamos abrir a palavra do Senhor agora, no Salmos capítulo número 38. Salmos capítulo 38. Nós faremos a leitura a partir do versículo 1 até o versículo 4. Depois leitura do versículo 18, versículo 21 e 22. Salmos capítulo 38, versículos de 1 a 4. Estaremos lendo primeiramente esses versos. Depois os versículos 18, 21 e 22. Diz assim a palavra do Senhor: Não me repreenda, Senhor, na tua ira, nem me castigue no teu furor. Cravam-se em mim as tuas setas, e a tua mão recai sobre mim. Não há parte sã na minha carne, por causa da tua indignação. Não há saúde nos meus ossos, por causa do meu pecado. Pois já se elevam acima de minha cabeça as minhas iniquidades, como fardos pesados excedem as minhas forças. Verso 18. Confesso a minha iniquidade, suporto tristeza por causa do meu pecado. Verso 21 e 22. Não me desampares, Senhor, Deus meu, não te ausentes de mim, apresse-te em socorrer-me, Senhor, salvação minha. Amém? O salmista, meus irmãos, ele ora clamando ao Senhor pelo seu perdão, pelo seu livramento. Ele ora arrependido do seu pecado cometido contra o Senhor. Pecado esse que estava prejudicando a saúde, debilitando a saúde do salmista. Com o versículo 3 ele vai dizer: não há parte sã na minha carne por causa da tua indignação. Não há saúde nos meus ossos por causa do meu pecado. Meus irmãos, o pecado, além de prejudicar a nossa vida espiritual, ele prejudica também a nossa saúde física. Veio que o salmista, ele estava mal de saúde, fisicamente ele não estava bem. O pecado, ele traz um peso sobre nós. O pecado elimina nossas forças, nossas energias. O pecado, como Paulo vai dizer aos Romanos, o pecado mata. O salário do pecado é a morte. Mas em Cristo Jesus, há a vida eterna. Cristo Jesus é a nossa salvação. E somente nele nós podemos ter vida e saúde, tanto física como espiritual. É por isso que o salmista vai dizer no verso 18: confesso a minha iniquidade. Eu confesso ao Senhor, porque suporto tristeza por causa do meu pecado. O pecado, ele rouba a nossa alegria. O pecado, ele nos coloca para baixo. O pecado, ele tira a nossa paz, o nosso ânimo, o nosso vigor. Então o salmista tinha um pecado com um grande peso na sua vida, além de trazer um grande prejuízo para a sua saúde física e espiritual. E o versículo 21 e 22 ele vai expressar isso dizendo: não me desampares, Senhor, Deus meu, não te ausente de mim, apressa-te em socorrer-me, Senhor, salvação minha. Ele sabia que a salvação da sua vida estava somente em Deus.
Somente o Senhor poderia curar a sua vida espiritual e também a sua saúde física. Somente o Senhor poderia renovar as suas forças. E assim, meus irmãos, é Deus para conosco. Ele quer renovar nossas forças. Ele quer nos dar saúde espiritual e saúde física. Né? O pecado é um grande mal na nossa vida. E nenhum crente, nenhum servo do Senhor, ele deve se conformar com o pecado ou achar que está tudo bem com o pecado. Não, o pecado é um grande mal na nossa vida. O pecado, ele nos separa de Deus. O pecado, ele mata. O salário dele é a morte. Mas como nós não queremos morrer longe de Cristo Jesus ou viver separado do Senhor eternamente, nós então oramos ao Senhor, pedindo a Ele perdão dos nossos pecados. Nós oramos para que Ele possa curar a nossa vida, tanto física como espiritual. Nós oramos para que Deus renova as nossas forças, o nosso ânimo e nos dê cada dia mais a alegria da sua salvação. Não me desampare, Senhor, Deus meu. Não te ausente de mim. Apressa-te em socorrer-me. E nós também, meus irmãos, devemos viver assim. Pedindo, Senhor, apressa-te, porque em todo momento de nossa vida nós precisamos do Senhor. Há uma grande urgência em nossa vida pelo Senhor. Nós precisamos do Senhor, né, rápido, porque o pecado, ele é mortal, ele mata. Então nós precisamos que o Senhor sempre venha ao nosso encontro com o seu socorro, com o seu livramento, com o seu perdão, nos perdoando, nos salvando, libertando dos nossos pecados. Vamos orar então, meus irmãos, nesse sentido? Vamos clamar ao Senhor pelo seu socorro, pelo seu livramento, pelo seu perdão sobre as nossas vidas, pedir para que Ele nos perdoe dos nossos pecados, pedir para que Ele nos santifique de todo o pecado. Vamos orar então neste momento, clamando ao Senhor, porque só Ele pode perdoar os nossos pecados e só Ele pode nos salvar dos nossos pecados. Curva aí a sua fronte. Vamos orar ao Senhor, feche seus olhos neste momento, confessando a Ele os nossos pecados. Amado Deus, bendito Senhor, estamos, ó Deus, diante da Tua presença, o Senhor que é um Deus santo, um Deus que não aceita nada impuro, e nós não queremos, ó Deus, oferecer ao Senhor um culto impuro, um culto contaminado com o pecado, um culto, ó Deus, que em vez de agradar ao Senhor, vai desagradar ao Senhor. Um culto, em vez de glorificar o Senhor, vai entristecer o Senhor, vai aborrecer o Senhor. E nós não queremos, ó Deus, entristecer o Senhor com a nossa vida, com o nosso culto contaminado, com os pecados cometidos por nós. Por isso, meu Deus, nós nos colocamos diante do Senhor neste momento, arrependidos dos nossos pecados, e confessamos a Ti, Senhor, todos os nossos pecados cometidos contra o Senhor. Ó Deus, perdoa os nossos pecados. Tenha misericórdia de nós, ó Deus. Santifica a nossa vida. Ó Deus, não deixe que o pecado, ó Deus, se torne, ó Deus, uma grande barreira entre nós e o Senhor. Não queremos, ó Deus, viver separados do Senhor. Não queremos que o pecado tenha domínio sobre nós. Mas nós queremos viver, ó Deus, debaixo da Tua graça, debaixo do Teu cuidado, ó Deus, do Teu amor, em nome de Jesus. Ó Deus, libera o Teu perdão sobre nós neste momento. Perdoe os nossos pecados, ó Deus, que possamos sentir, ó Deus, o Teu perdão. Alivia, ó Deus, a carga do pecado sobre as nossas vidas. Venha nos trazer, ó Deus, o Teu refrigério. Venha trazer, ó Deus, paz ao nosso coração. Venha trazer, ó Deus, a alegria do Senhor nos nossos corações. Renova, ó Deus, as nossas forças espirituais. Renova o nosso ânimo, ó Deus. Restitui, ó Deus, a nós a alegria da Tua salvação. Em nome de Jesus. Para que possamos, ó Deus, louvar ao Senhor com alegria, ó Deus. Sem nenhum peso, sem nenhum impedimento, ó Deus. Sem nada nos impedindo, ó Deus, de Te servir, Te adorar. E que o nosso culto chegue até Ti como aroma suave, ó Deus. Tenha misericórdia de nós e nos perdoe, ó Deus, de todo o pecado cometido contra o Senhor. É o que nós Te pedimos, Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos ler a palavra do Senhor mais uma vez, meus irmãos, agora no Salmo 108. Depois nós vamos louvar o Senhor com 2 cânticos. Salmo 108. Nós vamos ler os versículos de 1 a 3. Salmo 108, versos de 1 a 3, diz assim a palavra do Senhor. Firme está o meu coração, ó Deus. Cantarei e entoarei louvores de toda a minha alma. Despertar, saltério e harpa. Quero acordar a alva. Rendei-te graças entre os povos. Ó Senhor,
cantar-te-ei louvores entre as nações. Amém? Se assim está os nossos corações, meus irmãos, firmes no Senhor, então nós vamos entoar louvores ao nosso Deus, porque fique bem a Ele o cântico de louvor. Então nós vamos adorar o Senhor com 2 cânticos nesse momento, que você possa adorar ao Senhor aí na sua casa, com a sua família, no seu íntimo, com a sua voz, com todo o seu ser, que você tenha aí a liberdade para adorar ao nosso Deus, porque Ele está aí pronto para receber o seu culto, receber a sua adoração, receber o seu louvor. Os seus ouvidos estão atentos, abertos para receber a sua adoração, o seu louvor e a sua gratidão. O primeiro cântico, meus irmãos, é um cântico novo que eu cantei com os irmãos aqui no nosso culto de Páscoa. Quando nós tivemos nosso culto de Páscoa, nós adoramos o Senhor com esse cântico. Então, é bem provável que os irmãos não conheçam o cântico, né? Porque como nós cantamos uma vez só, então não foi suficiente para os irmãos aprender. Mas eu quero adorar ao Senhor com ele, os irmãos aí que, mesmo não sabendo cantar, medite na letra dele, adore aí ao Senhor mesmo no seu íntimo, né? Meditando nessa letra. Diante do trono de Deus nos céus. Perante o trono do alto céu, eu tenho um forte defensor, um sacerdote quem amou, apela eterno pelos seus. Meu nome marca suas mãos, escrito está em seu coração, e quando é certo seu favor, eu estarei com meu Senhor, eu estarei com meu Senhor. Quando me lembra o tentador de minha culpa e meu pecado, elevo os olhos ao Senhor, que pôs um fim ao meu pesar, que pôs um fim ao meu pesar. Sendo inocente ele morreu, tomando assim a minha vez. De Deus a ira satisfez, olhando a cruz me perdoou, olhando a cruz me perdoou. Cordeiro amado, eterno Deus, perfeito e justo, reviveu, de graça e glória e louvor, o imutável grande eu sou. Preço de sangue ele pagou, para levar tal pecador ao santo trono do alto céu, a Cristo Deus e Redentor, a Cristo Deus e Redentor. Preço de sangue ele pagou, para levar tal pecador ao santo trono do alto céu, a Cristo Deus e Redentor, a Cristo Deus e Redentor. Amém? Louvado seja o nosso Deus, o nosso Redentor, o nosso Salvador, né, que entregou seu Filho por nós, para que nós tivéssemos vida e salvação. Próximo cântico também, meus irmãos, nós cantamos já algumas vezes na igreja. Bendito seja o Cordeiro. De todas as tribos, povos e raças, muitos virão te louvar, de toda a cultura, língua e nações, no tempo e no espaço, virão te adorar. Amém?
gerações, no tempo e no espaço, virão te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. La 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 ya, la ya la la ya. Remidos comprados, grande multidão, muitos virão te louvar. Povo escolhido, teu reino e nação, no tempo e no espaço, virão te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. La 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 ya, la ya la la ya. E a nós só nos cabe tudo dedicar, oferta suave ao Senhor. Dons e talentos queremos consagrar, e a vida no teu altar pra teu louvor. Bendito, bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. Bendito, bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. Cristo Jesus, presente aqui. Cristo Jesus, presente aqui. La 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 ya, la ya la la ya. Amém? Louvado seja o Senhor. Nosso Senhor Jesus se faz presente em nossa vida, zelando, cuidando de nós, e com o seu amor, com a sua graça. Louvado seja o Senhor. Meus irmãos, vamos meditar agora na palavra do Senhor. No final da mensagem nós podemos louvar o Senhor com mais um cântico. Eu gostaria de convidar os irmãos a abrir a palavra do Senhor no livro de Eclesiastes, capítulo 3. Eclesiastes, capítulo 3, depois de Provérbios, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, capítulo 3. Nós faremos a leitura do versículo 9 até o versículo 15. Eclesiastes, capítulo 3, do versículo 9 até o versículo 15. Eclesiastes, capítulo 3, leitura do versículo 9 ao versículo 15. Diz assim, meus irmãos, a palavra do Senhor. Que proveito tem o trabalhador naquilo com que se afadiga? Viu o trabalho que Deus impôs aos filhos dos homens para com ele os afligir. Tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. Sei que nada há melhor para o homem do que regozijar-se e levar vida regalada. E também que é dom de Deus que possa o homem comer, beber e desfrutar o bem de todo o seu trabalho. Sei que tudo quanto Deus faz durará eternamente, nada se lhe pode acrescentar e nada lhe tirar. Isto faz Deus para que os homens temem diante dele. O que é já foi,
e o que há de ser também já foi. Deus fará renovar-se o que se passou. Amém? Vamos orar? Amado Deus, graças te damos pela nossa vida, pela alegria de estarmos adorando ao Senhor, cultuando a Ti, ó Deus, mesmo que sendo dessa forma, mas louvado seja o Senhor, porque nós temos, ó Deus, esse privilégio, ó Deus, de Te louvar, de Te adorar. Nós temos o livre acesso diante do Senhor, como nós estudamos hoje pela manhã na escola dominical. Obrigado a Deus por o Senhor estar conosco, por o Senhor nos ouvir e pelo Senhor falar aos nossos corações. Nós louvamos ao Senhor porque o Senhor sempre, ó Deus, tem algo a trazer aos nossos corações. Toda vez que nós abrimos a Tua palavra, lemos a Tua palavra, o Senhor tem algo, ó Deus, a trazer a nossas vidas e cremos que neste momento não será diferente. O Senhor também tem algo a trazer a nossas vidas por meio da Tua palavra, Deus, que possamos ser abençoados com a Tua palavra, que o Senhor possa agir em nossos corações nessa noite, operando o Teu querer em nossas vidas, realizando a Tua boa obra, a Tua vontade, e que possamos ao término, Deus, desse culto sair melhores do que quando nós começamos em nome de Jesus. Abençoe cada irmão que está conosco, ó Deus, que a Tua palavra encontre a guarida aos seus corações, ó Deus, que possa estar atento a ouvir a Tua voz, da Tua palavra. Em nome de Jesus, perdoa os nossos pecados nesta hora, é o que nós te pedimos, te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, eu gostaria de meditar com vocês nessa noite num tema que é uma boa notícia, né? Uma boa notícia, o tema pelo qual nós vamos trabalhar aqui nessa noite, por meio da mensagem da palavra do Senhor. E o tema é criados para ser eterno. Criados para ser eterno. Meus irmãos, a mensagem de hoje ela vai se basear especificamente no versículo 11, que diz assim: tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. Meus irmãos, a palavra de Deus é diferente de qualquer outra palavra. Ela é vida, ela é poderosa. Toda a criação veio à existência porque Deus disse. Foi pela sua palavra que tudo veio a existir. Sem ela, eu e você nem estaria vivo. O apóstolo Tiago, no capítulo 1, versículo 18, disse que Deus, pelo seu querer, nos regenerou pela palavra da verdade, de modo que sejamos a mais importante de todas as que ele fez. Portanto, meus irmãos, tudo que existe, incluindo eu e você, existe porque Deus criou. Deus não apenas fez do nada tudo o que existe, mas também fez tudo de forma assombrosamente maravilhosa. Dentre as coisas belas que Deus fez, foi o homem, criado à sua imagem e semelhança. Somos a obra-prima do Deus Criador. Todo o universo e todas as demais coisas criadas por Deus não reflete tanto a majestosa criação divina como o homem. Nós, meus irmãos, somos a coroa da criação de Deus. Nós fomos feitos para ter comunhão com o nosso Criador. Nós fomos criados para adorar a Deus e deleitar-se nele. Por isso, Deus colocou a eternidade em nosso coração. Mas vejamos, meus irmãos, algumas aplicações para a nossa edificação e fortalecimento espiritual, à luz desse texto, desse versículo. A primeira aplicação, meus irmãos, é que esta vida que vivemos não é tudo o que há. Ou seja, a nossa vida não se encerra nesta vida. Podemos considerar, meus irmãos, esta vida como sendo apenas um ensaio geral, antes da verdadeira produção. A terra é um lugar de preparação, a pré-escola, o vestibular,
para a sua vida na eternidade. É o treinamento coletivo que ocorre antes do jogo. A volta do aquecimento antes do início da corrida. Esta vida é a preparação para a próxima que está por vir. Nós estamos sendo preparados para a próxima vinda com nosso Senhor Jesus Cristo. O Senhor está trabalhando a sua obra de santificação em nossa vida. O Senhor está nos aperfeiçoando para aquele dia quando nós estaremos com Ele numa nova vida. Então o Senhor está trabalhando a sua vontade, está forjando em nós o seu caráter, está nos santificando, está moldando a nossa vida, para que nós, quando chegar naquele estágio, final, de santificação, quando nós nos tornarmos santos no sentido pleno, perfeito, nós habitaremos com o Senhor no céu, no lugar santo, onde o nosso Deus santo habita. O tempo, meus irmãos, nesta terra, segundo Thomas Browne, é apenas um parêntese na eternidade, pois você e eu fomos feitos para ser eterno. O texto que lê, meus irmãos, versículo 11, diz que Deus pôs a eternidade no coração do homem. A Bíblia também chama o nosso corpo terreno de temporária habitação, mas refere-se ao nosso futuro corpo como uma casa. Em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 1 e 2, o apóstolo Paulo vai dizer: sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos, eternas nos céus. E por isso, neste tabernáculo, gememos, aspirando por sermos revestidos da nossa habitação celestial. Meus irmãos, a casa da qual o texto se refere aqui, Paulo, em 2 Coríntios 5, verso 1 e 2, não é mais temporária, sujeitas a intempéries da vida, ao sofrimento, ao gemido de dor e à corrupção, mas há uma nova casa indestrutível, um novo corpo incorruptível, um corpo semelhante ao de Jesus Cristo, um corpo glorificado, para que possamos viver eternamente com Ele, nas moradas celestiais, que Ele foi preparar para nós, para o seu povo, para os seus santos, para aqueles que receberam a graça da salvação em Cristo Jesus. Meus irmãos, como consequência do pecado, a morte física faz parte da nossa estrutura. Porém, a espiritual, jamais. A nossa essência como ser humano contraria a morte. Neste corpo, estamos presos, de certa forma, ao tempo que avança todos os dias. Mas na eternidade que Deus pôs no nosso coração, não seremos afetados pelo tempo, envelhecimento, nem sujeitos à dor e ao sofrimento desta vida, porque tudo isso, no tempo certo de Deus, logo irá passar, porque estaremos na eternidade com o nosso glorioso Redentor, Jesus Cristo. A morte, meus irmãos, não tem a última palavra em nossa vida. Ela não pode colocar um ponto final na nossa existência. Ela já foi vencida pelo nosso Jesus Cristo. Ela que era o último inimigo nosso, foi vencida na morte do nosso Senhor Jesus Cristo. O nosso Senhor Jesus Cristo quebrou o aguilhão da morte, de forma que em Cristo não morreremos mais, mas viveremos eternamente. E a morte, meus irmãos, não existirá na eternidade. E viveremos para todo sempre na comunhão do nosso Senhor, Redentor e Salvador. Nós estaremos com o nosso Senhor. Por isso, meus irmãos, a nossa vida não se limita a esta vida, a esse tempo. Nós suportamos nesse tempo o gemido, a dor, por conta da corrupção do nosso corpo causada pelo nosso pecado. Então nós suportamos com dor, com gemido, as lutas, as aflições, as dificuldades desta vida. Mas tudo isso um dia passará.
Nós seremos revestidos com um novo corpo, um novo glorificado, que não vai estar sujeito à corrupção, não vai estar sujeito aos sofrimentos, ao intempério dessa vida, mas nós viveremos em plena alegria, em gozo eterno com nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso que o salmista vai dizer que preciosa aos olhos do Senhor a morte do seu santo. O morrer aqui, meus irmãos, é o fechar os olhos nessa terra e abrir na glória com o nosso Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo disse para o ladrão na cruz, arrependido, reconhecendo que Jesus era o Cristo, o Filho de Deus. O Senhor disse para ele, hoje mesmo estará comigo no paraíso, quando o ladrão disse, lembra-te de mim, Senhor, quando entrar no teu reino. E assim também, meus irmãos, no tempo de Deus, na hora certa, na hora oportuna de Deus, nós também estaremos com o Senhor. Fecharemos nossos olhos aqui sim, mas abriremos na glória com o Senhor. Pode ser que o nosso Senhor Jesus Cristo venha e nos encontre aqui vivos na sua segunda vinda, e assim não passemos nem pela morte física. Mas caso nosso Senhor Jesus Cristo não venha até lá, nós, ao fechar os nossos olhos aqui, nós abriremos com o Senhor na eternidade. Por isso, meus irmãos, é dolorido, machuca, as dificuldades, luta, conviver com a morte nos cercando, nos espreitando a todo momento nessa vida, é complicado, é difícil. Nós temos irmãos nossos com dificuldade, com a sua saúde, nós temos irmãos nossos ali à beira da morte física. Mas o que nos conforta, o que nos alegra, é por saber que esses nossos irmãos, nossos queridos irmãos, ao fechar os olhos aqui, abrirão eles na eternidade com o Senhor Jesus Cristo. E isso de qualquer forma, um dia acontecerá conosco, se nosso Senhor Jesus Cristo não voltar até lá. Mas, meus irmãos, a nossa alegria é que nós viveremos eternamente com o Senhor. Essa é a nossa esperança. A nossa esperança não é viver essa vida, a eternidade não é aqui. A eternidade é com o nosso Senhor Jesus Cristo. Isso vai se dar com o fechado dos nossos olhos aqui e abrir ele na eternidade ou na volta do nosso Senhor Jesus Cristo, quando ele nos levará para habitar com ele na eternidade para todos sempre. Então, meus irmãos, a nossa vida, esta vida que nós vivemos não é tudo o que há. A nossa vida não se encerra nessa vida. Mas nós temos uma continuidade dessa vida, numa nova era, na eternidade com o nosso Senhor Jesus Cristo, num novo céu, numa nova terra. Nós habitaremos as moradas celestiais que o nosso Jesus Cristo foi preparar para nós. E nós esperamos, ansiamos por isso, esse tão grande dia maravilhoso em que nós estaremos com o nosso Redentor, com o nosso Salvador. Louvado seja o Senhor, porque Ele é a nossa alegria, Ele se tornou a nossa esperança, a nossa salvação, e a nossa vida está guardada já com o nosso Jesus Cristo. Então nós nos encontraremos com Ele no momento certo, na hora dEle, no tempo dEle, quando Ele dá o sinal do nosso último dia de existência nessa vida. Nós abriremos nossos olhos na glória com Ele. Amém? Segundo, meus irmãos, o fato de Deus ter posto a eternidade no coração do homem significa que o seu povo não ficará separado dele. Olha que maravilha, né? O fato de Deus ter posto a eternidade no coração do homem significa que o seu povo não ficará separado dele. Meus irmãos, algo que é substancial, maravilhoso e relevante é que Deus não nos deixará jamais separado dele. Temos uma eternidade que não será tirada de nós, mesmo com a separação física. Os eleitos de Deus não terão a morte espiritual, por isso não terão a separação da comunhão com o seu Criador. Jesus, quando se entregou na cruz por nós, não foi apenas para nos possibilitar uma possível volta à comunhão com o nosso Deus, mas para garantir, assegurar a nossa comunhão com Ele. Então a nossa comunhão é uma realidade, é algo eterno com o nosso Deus. A morte de Jesus, meus irmãos, cumpriu o propósito eterno de Deus, de salvar o seu povo dos seus pecados. E de não perder nenhum daqueles que o Pai lhe deu, conforme João 6,39. Jesus tinha essa missão, pela sua morte, de cumprir o propósito de Deus, de salvar o seu povo, de resgatar o seu povo, de redimir o seu povo, de não perder nenhum daqueles pelos quais o Pai lhe deu. Para que nós também, meus irmãos, sejamos um com Ele, assim como Ele é
com o Pai. Em Cristo nós nos tornamos um só. Jesus morreu a nossa morte quando ele ressuscitou. Diz a palavra de Deus que nós ressuscitamos com ele também. Ele se tornou a nossa vida. Nós temos vida nele. E nós temos vida eterna. Então a nossa comunhão, ela é real, ela é verdadeira, ela é eterna com o nosso Deus. O Senhor Jesus Cristo não só possibilitou um meio, mas ele assegurou, ele garantiu a nossa comunhão com o nosso Redentor. Portanto, meus irmãos, a nossa realidade espiritual não é mais de pessoas separadas de Deus, alienadas dele, de pessoas que antes eram inimigas dele por causa do pecado. Agora, em Cristo, nós temos vida eterna. A nossa comunhão, que antes estava quebrada, foi restaurada pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Isso significa que viveremos em plena comunhão com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Salvador. Louvado seja o nosso Deus eterno, louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo por esse tão grande presente que ele nos deu, de restaurar a nossa comunhão com o nosso Deus e Pai. Como é bom, meus irmãos, saber que nós temos comunhão com o nosso Deus. Não estamos separados dele, não estamos longe dele. O pecado já não nos separa de Deus, porque a barreira do pecado foi removida. Cristo morreu por nós, rompeu com o pecado da nossa vida, rompeu com a separação da nossa vida entre Deus. E a nossa comunhão foi restaurada com o nosso Senhor Deus. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo pelo seu amor, pela comunhão, pelo acesso que nós temos com ele. Louvado seja o Senhor pela nossa vida. E essa comunhão, meus irmãos, não é só aqui. Nós não desfrutamos da comunhão do Senhor só aqui, pelo seu Santo Espírito que habita em nós, pela manifestação da graça de Deus, mas essa comunhão também, ela será na eternidade. Nós veremos eternamente com o Senhor. Nós desfrutaremos da comunhão presencial de Jesus Cristo, que nós veremos ele face a face como ele é. Assim como seus discípulos viram ele quando ele estava subindo aos céus. E assim nós também nós viveremos eternamente comunhão, teremos comunhão presencial com o nosso Redentor. Nós veremos ele face a face. Louvado seja o Senhor por isso, meus irmãos, que nós temos comunhão com o nosso Deus. Fazendo um parênteses aqui, meus irmãos, essa pandemia, que meio que tem nos separado, presencialmente, o pecado já não separa mais nós. O mal, que era o pecado em nossa vida, já não separa mais de Deus. Nós temos comunhão com ele aqui, e nós teremos comunhão com ele também na eternidade. Porque o grande mal que nos separava de Deus foi destruído. O pecado foi vencido de nossas vidas. Satanás foi vencido, a morte foi vencida, e nós viveremos eternamente o nosso glorioso Redentor. Por isso, meus irmãos, viva a sua vida como se você já estivesse vivendo a eternidade, almejando a eternidade, esperando ansiando por esse dia, porque você foi criado para ser eterno, não para viver uma vida momentânea, mas para viver eternamente, na comunhão do nosso Senhor. A terceira aplicação, meus irmãos, maravilhosa, é que de termos a eternidade em nossos corações, é de que teremos um lugar para habitar para sempre. Então veja que coisa maravilhosa, pelo fato de nós sabermos que nós somos eternos, que Deus nos criou para a eternidade, nós teremos um lugar para habitar com o Senhor para sempre. Este presente, meus irmãos, traz benefícios extraordinários para nós. Deus nos preparará um repouso, um lugar de descanso, como o escritor aos Hebreus nos fala, no capítulo 4:11, é um lugar de descanso, de repouso. Jesus também, em João capítulo 14, versos 1 a 3, confortando os seus discípulos, disse: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também.
Meus irmãos, o fato de sabermos que Deus tem um lugar preparado para nós na eternidade é algo maravilhoso. Que bênção, que presente incomparável. Habitaremos para sempre com o Senhor e cantaremos um cântico ao Cordeiro de Deus na eternidade. Teremos o retorno do Éden em nosso coração. Estaremos no paraíso com o Criador para sempre. Meus irmãos, a exortação que faço a você, à luz da palavra de Deus, é que ela fala de duas realidades eternas. Nós não podemos esquecer o outro lado da realidade também eterna. Existem duas realidades eternas, céu e inferno. E a pergunta é, meus irmãos, em qual desta realidade você estará? Eu não sei. Só você pode saber. O que eu sei, meus irmãos, é que o nosso testemunho, o nosso relacionamento com Deus nesta vida é um grande indicador do nosso relacionamento com Ele na eternidade. Se você crê em Jesus de todo o seu coração, como seu único e suficiente Salvador, e amá-lo de todo o seu coração, você viverá com Ele eternamente. Entretanto, se você desprezar o amor de Deus, o perdão e a salvação que Jesus lhe oferece gratuitamente, você passará a eternidade separado da comunhão de Deus. Há dois caminhos, meus irmãos. O caminho que conduz ao céu, e esse caminho é o caminho do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. E o caminho da morte eterna, da perdição. O caminho largo. Qual caminho você tem trilhado? O caminho da vida, da eternidade? O caminho da perdição? O caminho da morte? Meus irmãos, C.S. Lewis disse: existem dois tipos de pessoas. As que dizem a Deus, seja feita a sua vontade, e aquelas a quem Deus diz, então, tudo bem, faça-se do seu jeito. Meus irmãos, a pior coisa é nós queremos que as coisas aconteçam do nosso jeito. Nós não sabemos o que é bom para nós. Muitas vezes nós achamos que nós estamos pedindo a Deus um pedaço de pão, nós estamos pedindo pedra. Às vezes nós achamos que estamos pedindo um peixe para Deus, nós estamos pedindo uma cobra. Nós não podemos guiar a nossa vida pelos nossos achômetros, pela nossa vontade carnal. Nós devemos ser guiados pela vontade soberana de Deus. Nós precisamos orar sempre, pedir para que Deus faça em nós, cumpra em nós a sua vontade. Porque a vontade de Deus nos conduz para a vida e para a vida eterna. Agora, a nossa vontade humana, ela contraria, muitas vezes, a vontade de Deus. Nós não podemos ser guiados pela nossa própria vontade humana. Que nós temos ainda, meus irmãos, nesta vida, uma natureza corrupta. Nós pecamos constantemente. E nós podemos, muitas vezes, errar nas nossas escolhas, nas nossas decisões. É por isso que nós devemos orar: Senhor, seja feita a tua vontade. Me dirija no teu caminho. Conduza a minha vida no teu caminho eterno. Não permita que eu olhe nem para a direita nem para a esquerda, mas que os meus olhos estejam no Senhor. Ó Deus, firme os meus passos na tua rocha. Firme os meus olhos em ti. Ó Senhor, toma a minha vida nas tuas mãos. Me segura pelas tuas mãos, me conduza. Cumpre em mim o teu querer, a tua vontade. Porque a sua vontade é boa, perfeita e agradável. Então, meus irmãos, não diga: Deus, seja feita a minha vontade, mas seja feita a sua vontade. Tragicamente, meus irmãos, muitas pessoas terão de suportar a eternidade sem Deus, pois escolheram viver sem Ele aqui na terra. Meus irmãos, quando compreendemos plenamente que há mais na vida que apenas o aqui e agora, e perceber que a vida é apenas uma preparação para a eternidade, começaremos a viver de forma diferente.
Começaremos a viver à luz da eternidade. Os nossos conceitos de valores distorcidos serão mudados. Vamos saber utilizar sabiamente o nosso dinheiro e o nosso tempo. Passaremos a dar valor aos nossos relacionamentos, em vez de valorizar fama, riqueza, realizações ou mesmo prazeres. Eu quero aqui, meus irmãos, concluir dizendo que a morte não é o fim, mas a transição para a eternidade. Por isso existem consequências eternas para tudo aquilo que fazemos. Cada ato de nossa vida toca um acorde que soará na eternidade. Portanto, vigiemos em tudo aquilo que fazemos, que possamos nos preparar para nos encontrarmos com o Senhor. Um dia seremos reunidos com nossos amados irmãos, libertos de toda dor, de sofrimento. Seremos recompensados por nossa fidelidade aqui na terra e designados para um trabalho que apreciaremos realizar, pois nós não ficaremos reencostados nas nuvens com aurélias e tocando harpas. Desfrutaremos da contínua companhia de Deus. Ele se deleitará conosco para todo sempre. Um dia Jesus dirá: venham benditos de meu Pai, recebam como herança o reino que lhes foi preparado desde a fundação do mundo. Meus irmãos, aqueles que ouvir essa fala de Jesus, vai ser algo maravilhoso. Vinde bendito do meu Pai, entrar na posse da herança que já está preparado para vós antes da fundação do mundo. Como você tem vivido a sua vida? Como você tem vivido esta vida? Com um pensamento no céu? Pensando na eternidade? Tem pensado na nova vida que você terá? Ou não, né? Ou não. Se você estiver pensando na realidade do céu, da eternidade, da glória eterna, então você está pensando na nova vida, na boa vida. Mas se você não tem pensado nisso, se os seus olhos têm se voltado para este mundo, para as coisas deste mundo, para o materialismo deste mundo, para a satisfação pessoal, para a satisfação dos prazeres da sua carne, se você tem deixado Deus de lado da sua vida, então, meus irmãos, é triste, mas aqueles que assim têm vivido a sua vida longe do Senhor, ouvirá de Deus, do nosso Senhor Jesus Cristo: apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. E ide para o lago de fogo eterno, preparado também desde a fundação do mundo. Meus irmãos, Deus nos agraciou com um grande presente, presente da verdadeira vida, a vida eterna. Nós somos criados para viver eternamente, com Ele ou sem Ele. Jesus, ele veio para nos salvar, para nos conduzir ao Pai, para nos conduzir à eternidade. Ele veio nos trazer esse presente glorioso da verdadeira salvação. Jesus Cristo, ele veio nos salvar. Na sua palavra diz que todo aquele que crê nele tem a vida, e a vida eterna. Meus irmãos, que você possa receber esse presente do Senhor. Se você ainda não recebeu, Deus, o Senhor, pela sua livre graça, Ele oferece esse presente a você e convida você, pela sua graça, pela ação do seu Santo Espírito, a receber esse presente gratuitamente, para que você então esteja com Ele naquele grande dia que todos nós, servos do Senhor, esperamos, sonhamos com esse grande dia. Louvado seja o Senhor por tão grande obra de salvação, uma obra gloriosa, que somente Ele poderia trazer a nós, nós que não merecíamos. E o Senhor fez tudo por nós, gratuitamente. Seu Filho morreu na cruz por nós, para trazer vida e salvação eterna.
Logo, meus irmãos, tão logo, nós estaremos com o Senhor. Nós, os salvos, que creem em Jesus Cristo, têm crido e estão esperando esse grande dia. Nós estaremos com o Senhor. Nós estaremos com Ele, desfrutando da eternidade, da glória celestial. Um dia tudo isso vai passar. Como a sua palavra diz, não haverá mais dor, tristeza, não haverá mais luto, não haverá mais morte, mas haverá vida eterna, vida plena, vida de comunhão, vida de alegria, de delícias perpetuamente, na eternidade com nosso Senhor Jesus Cristo. Nós veremos para sempre e sempre com Ele, porque Ele nos criou, não para a morte, mas para a vida eterna. Amém, meus irmãos? Então você foi criado para a eternidade, e não para uma vida momentânea. Ainda que esta vida, neste mundo, é passageira, mas a sua essência, a vida, a verdadeira vida que há em você, não estou falando da vida física, mas da vida espiritual. Essa vida é eterna. O fôlego de vida que o Senhor soprou nas suas narinas, a alma que vive em você, esta é eterna. E um dia nós estaremos face a face com o nosso Senhor Redentor. E pela sua graça, mais uma vez pela sua graça, nós ouviremos dele: vinde bendito do meu Pai, entre na posse do seu Senhor que está preparado para vós. Que você, meus irmãos, meu irmão, possa ouvir isso da boca do Senhor. Eu oro para que você ouça isso do Senhor. Eu oro por você que ainda não crê em Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, que você possa se entregar a Ele hoje. Que você possa abrir o seu coração ao Senhor Jesus Cristo. Que você possa reconhecer Ele como Senhor da sua vida. Que você confesse o seu pecado a Ele, que você se arrependa de todos os seus pecados. Entregue a sua vida ao Senhor. E convida Ele para que Ele faça morada no seu coração. Que você possa viver a sua vida para o louvor, honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, meus irmãos. Que você realmente possa viver a sua vida. É como já um crente em Cristo Jesus que já vivencia dentro de si a eternidade. Né? Porque você já anseia isso, você já sonha com isso e você tem a realidade disso na sua vida, no seu coração, de que um dia você estará com Ele face a face. Em nome de Jesus, que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua família. Se você tem algum membro da sua família longe dos caminhos do Senhor, que a graça de Deus o alcança para que ele seja salvo, resgatado do pecado e da morte espiritual, para que ele possa ter a verdadeira vida, a vida eterna, em nome de Jesus. Vamos louvar o Senhor com mais um cântico, meus irmãos, depois nós estaremos orando e encerrando com a impetração da bênção apostólica. O cântico que eu quero adorar ao Senhor com os irmãos, bastante conhecido por nós da igreja, Com Amor Eterno. Mesmo que às vezes tenha que passar por aflições, saibas que eu venci o mundo, e assim como eu te fiz vencedor. Se no vale tu passares, junto a ti eu estarei, e se no deserto andares, tua sombra eu serei. Seja no calor do dia, ou se a noite fria está, não temas, filho meu, minha mão te guardará. Com amor eterno eu te amei, meu poder eterno eu te entreguei, te dei a minha vida. Com benignidade eu te atraí, com meu próprio sangue eu te remi.
como eu te fiz vencedor. Se no vale tu passares, junto a ti eu estarei. E se no deserto andares, tua sombra eu serei. Seja no calor do dia, ou se a noite fria está, não temas, filho meu, minha mão te guardará. Com amor eterno eu te amei, meu poder eterno eu te entreguei, te dei a minha vida. Com benignidade eu te atraí, com meu próprio sangue eu te remi, chamei-te pelo nome. Com amor eterno eu te amei, meu poder eterno eu te entreguei, te dei a minha vida. Com benignidade eu te atraí, com meu próprio sangue eu te remi, chamei-te pelo nome. Tu és meu, tu és meu. Amém? Vamos orar? Meus irmãos, eu queria aproveitar também para orar para os nossos irmãos que fizeram aniversário neste primeiro semestre que nós encerramos, né? Entre janeiro e junho, como nós sempre fazemos, né, em nossos cultos todo ano. Em cada semestre nós oramos agradecendo a Deus pelos irmãos, né? Por aqueles que fizeram aniversário no primeiro semestre. Então nós queremos orar por você, agradecer a Deus pela sua vida, mais um ano de vida que Ele dá a você, né? Isso é bênção do Senhor, né? O cuidado dEle, o zelo dEle, a manutenção da nossa vida, né? Dessa existência, então é bênção do Senhor. Então eu quero orar também nesse sentido, agradecendo a Deus pela sua vida, mais um ano de vida que Deus concede a você. Vamos orar então? Amado Deus, graças te damos. Como é bom adorar ao Senhor. Como é bom, ó Deus, estar na tua presença. Como é bom saber que o Senhor está conosco, que o Senhor está atento a ouvir, ó Deus, os nossos louvores, a nossa adoração, o nosso culto, ó Deus, o culto que nós oferecemos a Ti. Obrigado por esse privilégio, ó Deus, de podermos Te adorar. Que bom, ó Deus, que bom poder Te servir. Temos essa consciência que Tu és nosso Senhor, nosso Salvador, e que o Senhor nos criou para viver eternamente, não separado do Senhor, mas com o Senhor na eternidade. Obrigado, ó Deus, pela nossa vida, obrigado pela nossa salvação em Cristo Jesus, obrigado porque nós sabemos que um dia essa realidade de sofrimento, de dor, de lutas, de aflições, de problemas que nós passamos nesta vida, tudo isso ficará para trás, ó Deus. E nós viveremos uma nova vida com o Senhor na eternidade. Nós habitaremos as moradas celestiais que o Senhor tem preparado para nós, um novo céu, uma nova terra. Nós estaremos com o Senhor Jesus Cristo, ó Deus, vivendo a Tua presença, ó Deus. E quão maravilhoso será, ó Deus, esse momento quando chegar, quando nós viveremos eternamente com o Senhor, onde, ó Deus, nós não sentiremos mais nada daquilo que nós sentimos de aflições, de angústia que nós temos nessa vida, mas nós viveremos em plena alegria com o Senhor na eternidade. Assim como os Teus servos que já foram, que já estão com o Senhor, já desfrutam da Tua presença, ó Deus, da eternidade com o Senhor, nós também estaremos com o Senhor um dia, e assim nós esperamos, quando nós fechamos nossos olhos nessa terra, nós abriremos com o Senhor, ou quando então da sua segunda volta, quando o Senhor virá para nos buscar, para reunir o seu povo, para levar contigo, para morar com o Senhor na eternidade. Assim esperamos, ó Deus, confiamos em Ti, porque Tu és nosso Senhor, o nosso Salvador, e a nossa vida está nas Tuas mãos. Tu
Tu és o nosso Deus, Tu és tudo em nós. Nós vivemos no Senhor e para o Senhor. Meu Deus, se há alguém aqui distante do Senhor, longe dos Teus caminhos, se há alguém que ainda não Te reconheceu como o Senhor da sua vida, ó Deus, que faça isso agora. Se a Sua palavra, Deus, encontrou guarida no seu coração, e que se o Seu Santo Espírito tem agido nesta vida, ó Deus, convencendo dos seus pecados, que possa agora, ó Deus, se render a Ti e se entregar a Ti, ó Deus, para que possa experimentar da verdadeira vida, da alegria que o Senhor tem, ó Deus, e para que possa viver essa vida eternamente com o Senhor na eternidade. Em nome de Jesus, ó Deus, tenha misericórdia, ó Deus, das pessoas que estão perdidas neste mundo. Tenha misericórdia, Deus, do nosso familiar, ó Deus, está distante do Senhor, que Tua graça o alcance, que o Teu Santo Espírito vá de encontro, ó Deus, com a sua vida, agindo no seu coração, convencendo o seu pecado, que o seu evangelho chegue até ele, para que ele possa ouvir o evangelho do Senhor, e assim, ó Deus, obter a fé do Senhor em seu coração, a verdadeira fé, a fé salvífica, em nome de Jesus. Ó Deus, obrigado por tudo que o Senhor tem feito por nós, obrigado por tão grande salvação que o Senhor, ó Deus, presenteou a nossa vida por intermédio do seu Filho amado Jesus Cristo. Nós te louvamos pela vida dos nossos irmãos, ó Deus, que completa mais um ano de vida. Graças te damos por esses irmãos, ó Deus, pela tua bênção dada a cada um deles, de poder completar mais um ano de vida, em especial na tua presença, ó Deus. Louvado seja o Senhor pelo teu cuidado, pelo zelo do Senhor à vida dos seus irmãos, pela saúde de cada um deles, pelo trabalho, pelas suas famílias. Continue a abençoá-los, continue a sustentá-los, continue a guardar, continua provendo as suas necessidades, dando cada vez mais vida e saúde a cada um dos teus filhos e aqueles, ó Deus, que estão conosco também, aqueles que mesmo não fazem parte da nossa igreja, mas também completaram, ó Deus, nesse semestre mais um ano de vida. Abençoe mais e mais as suas vidas com vida e saúde em nome de Jesus. Obrigado por tudo, por cada irmão, ó Deus, da tua igreja, por cada vida que está conosco participando deste momento de culto, por cada servo do Senhor espalhado por este mundo. Nós te louvamos pela vida de cada um deles. Abençoe cada um mais e mais, guarda as suas vidas, livre de todo mal, todo acidente, incidente, aqueles que estão trabalhando, ó Deus, cuida das suas vidas nas suas empresas, preserva as suas vidas, livre de todo mal. Aqueles que estão desempregados por conta, ó Deus, desse vírus, dessa pandemia, que o Senhor, em nome de Jesus, abra, ó Deus, logo uma nova porta de emprego para eles, e que o Senhor, pela tua graça, até que esse dia, ó Deus, não aconteça, o Senhor continue a sustentar, provendo todas as suas necessidades, em nome de Jesus, ó Deus. Cuide do teu povo, ó Deus, dê a cada um deles uma ótima semana, uma semana abençoada, uma semana, ó Deus, em que eles possam viver as suas vidas, alegre e feliz no Senhor, porque o Senhor é aquele que tem cuidado e sustentado as suas vidas, em nome de Jesus. Muito obrigado por tudo, nos dê uma boa noite de paz, de descanso, e nos abençoe, Deus, na semana que iniciamos nesse dia, tão somente no dia da manhã, em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, e que o amor do nosso Deus e eterno Pai, e que as eternas e doces consolações do Espírito Santo de Deus estejam com cada um dos irmãos, com nossos familiares e com todo o povo do Senhor espalhado pela face da terra, hoje e para todos sempre. Amém. Amém. Amém, meus irmãos. Deixa eu compartilhar aqui com os irmãos o que eu compartilhei hoje de manhã na nossa escola dominical. Nós estamos pretendendo, meus irmãos, fazer a transmissão do nosso culto, né, de domingo à noite, lá na nossa igreja, né, fazer a transmissão de lá. Mas para isso nós precisamos instalar uma internet lá na nossa igreja. Então nós vamos estar providenciando isso. Conversei com o nosso irmão Mi hoje pela manhã, e nós logo vamos providenciar, né, a instalação dessa internet lá, para que nós possamos fazer os nossos cultos de lá. E aqueles irmãos aqueles mais novos, né, que têm uma resistência, uma imunidade maior contra esse vírus, né? Então aqueles que sentiam a vontade, seguros para retomar também a sua participação lá nos cultos presencial, então que os irmãos fiquem à vontade para fazer isso. Nós vamos tomar as medidas cabíveis, é claro, com o uso de máscara, tomando o distanciamento necessário aí que é colocado pelas autoridades. Vamos providenciar um álcool gel ali na entrada também da igreja, para que os irmãos possam entrar, higienizar as suas mãos, né, com o uso de máscara, mantendo a distância. Nós vamos, então, devagarinho retomar aí a nossa atividade na igreja. A gente sabe que ainda não estamos totalmente livres desse vírus. Esperar uma cura para esse vírus vai ser demorado aí. Nós sabemos que a vacina está indo em fase de teste, e mesmo para que isso possa colocar à disposição das pessoas, vai demorar um bom tempo. Mas nós vamos retomar gradativamente a nossa atividade na igreja, né, até que isso surja, essa vacina aí. Mas
Muitos dos nossos irmãos têm aí, os mais novos, têm uma resistência maior a esse vírus, né? Há quem diga aí, os cientistas, né, os médicos já disseram, aquelas pessoas que já foram contaminadas com o vírus, né, e que já criaram a imunidade com esse vírus, então essas pessoas já não correm mais nenhum perigo, porque elas já criaram imunidade própria contra esse vírus, já têm uma resistência própria com relação a esse vírus. Nós não vamos, é claro que ainda nós vamos preparar lá, né, essa questão da instalação da internet, eu não sei quando vai se dar isso, talvez nesse mês, né, vamos providenciar, e aí nós vamos retomar somente com os cultos de domingo à noite. Né? Aí depois, conforme o andamento, né, das gravações, dos cultos lá, se as coisas estiverem funcionando tudo direitinho, talvez nós faremos também lá a transmissão do estudo bíblico de quarta-feira e quem sabe até mesmo a nossa escola dominical, nós transmitir tudo de lá da nossa igreja. Tá bom? Aí lá nós vamos ter lá o retroprojetor, né? Vamos ter lá, né, a transparência lá para projetar as músicas e os irmãos poderem acompanhar até os cânticos lá, através das letras, aqueles que não puderem retornar. Muitas igrejas estão retornando, né? São Paulo, que é o foco lá, na igreja de Pinheiros, né? As igrejas lá, muitas já têm retomado suas atividades lá, né? Em várias regiões. Na nossa cidade, no interior também, aos poucos as pessoas têm retomado suas atividades. E nós também queremos retomar nossa atividade, não queremos ficar, né, o ano todo, né, terminar o ano e iniciar o ano sem retomar a nossa atividade. É claro, com as precauções devidas, né, já estamos liberados para isso, a retomar as atividades da igreja, com as precauções né, necessárias, nós vamos fazer isso aos pouquinhos. E os irmãos se sentirem à vontade para voltar, né, a congregar conosco, tomando as medidas cabíveis, então os irmãos vão ficar à vontade para fazer isso também, tá bom? Então, meus irmãos, Deus abençoe a sua vida. Tenha uma boa noite, um bom descanso, uma ótima semana, em nome de Jesus. Como eu sempre tenho dito aos irmãos, qualquer coisa, irmãos, precisando, meu telefone está à disposição. Eu tenho atendido algumas solicitações de alguns irmãos, algumas visitas, né? Tenho acompanhado alguns irmãos, principalmente aqueles irmãos que estão com dificuldade na sua saúde. Mas caso você precise, fique à vontade para me contactar com meu telefone, tanto o residencial como o celular também está à disposição dos irmãos. Deus abençoe a todos, que a bênção esteja sobre a sua vida, sobre toda a sua família. Então, uma boa noite, um grande abraço a todos os irmãos, em nome de Jesus.